Boa noite. Após uma semana da forte chuva que deixou muitos bairros submersos em Parauapebas, moradores daquela cidade tentam recomeçar do zero. Algumas famílias chegaram a perder tudo o que possuíam. O imóvel de madeira ficou bastante danificado depois da enchente ocorrida na semana passada. Um dia inteiro de chuva que obrigou famílias inteiras a deixar para trás tudo o que levaram uma vida para construir. Dona Francisca teve que sair da casa onde morava, no bairro Novo Tempo, e hoje está abrigada na casa de um vizinho que se tornou seu anjo da guarda. Ela, assim como outros moradores da cidade, vão precisar recomeçar do zero depois da enchente. A dona de casa mora a poucos metros do canal, conhecido como Cebozinho, que transbordou de uma maneira que nunca tinha acontecido antes e pegou os moradores de surpresa. Porque foi a primeira chuva, que deu, no derradeiro de outubro, Então, é muito triste. Vai que essa chuva fosse à noite, como era que tinha sido a minha situação? Móveis e eletrodomésticos foram perdidos e o pouco que pôde ser salvo ainda está amontoado em cima de mesas ou suspensos por tijolos. Voltar para cá, ela disse que não pode. Aqui não dá mais de eu voltar para cá, não está fácil. Adaías foi quem ajudou a dona de casa a retirar as coisas de dentro do imóvel. E é ele que resolveu abrigar a dona Francisca e o marido de 69 anos. Eu vi a situação deles, ajudei aqui, levei umas coisas para lá, para casa da irmã ali, o pastor é uma pessoa doente, Nós somos irmãos da igreja aqui, Eu não podia deixar eles na mão também, Acredito que nem porque só eles, mas qualquer um que estivesse nessa situação, eu estou aqui para ajudar, eu ajudo qualquer um. Para o rapaz, é difícil saber como será enfrentar o inverno que está chegando, já que o bairro sofre com a falta de infraestrutura. Praticamente nem começou o inverno, Essa primeira chuva já encheu, E a gente viu que ficou tudo alagado aqui, A gente tirou vídeo aqui tudo, mas a gente tem que ficar esperto, Porque eu creio que vai encher não é só uma vez não, porque esse Cebozinho aqui é todo cheio de lixo, para cá para cima da popular aqui, tudo é cheio de casa e aí não tem onde a água escorrer, Aí a água vai bate numa barreira aí, em qualquer lixo aí vai só se espalhando. Aí eu acredito que é por isso que enche. Segundo dona Francisca, essa não foi a primeira vez que ela teve que deixar o imóvel por causa das chuvas. Em fevereiro desse ano, ela também foi obrigada a sair do local. Desde quando eu estou aqui é a segunda vez. Em fevereiro eu saí de casa, só que não foi cheia assim, foi uma cheia menos, que eu tirei algumas coisas. Em outros bairros, os danos também foram grandes. No Rio Verde, seu José Ribamar vai fechar a padaria, porque está cansado de todos os anos ter prejuízos. 14 anos que eu abri a panificadora, na época não alagava tanto, Aí a cidade foi crescendo, e foram jogando as águas de esgoto nesse garapé e hoje, entendeu? É esse transtorno aí que a gente passa aí, E chegou uma hora que não dá mais, entendeu? Eu vou ter que fechar as portas e caçar outro rumo, porque não dá mais não. Como muitas pessoas se recusam a deixar as casas com medo de perder móveis e eletrodomésticos, o risco de que o nível da água suba e impeça a saída é grande. Por isso, o Corpo de Bombeiros orienta que o melhor mesmo é garantir a segurança e abandonar áreas de risco. E as pessoas muito apegadas aos seus bens, que muitas vezes é o único bem que ela tem, ela fica não querendo sair daquela residência, daquele local que ela está morando, preocupada com seus bens. Então, que as pessoas se preparem, elevando os seus móveis, se preparando para a chuva dessa natureza e que tenham a consciência que isso pode ser recuperado. Em contraponto, a vida ela não se paga, Em Marabá, a Procuradoria-Geral do Estado inaugurou a terceira regional no município. O espaço, instalado no shopping da cidade, tem como objetivo facilitar o acesso da população. A Procuradoria-Geral do Estado do Pará realizou na tarde desta segunda-feira a inauguração do novo espaço da terceira regional Marabá, que já está funcionando no setor da Estação Cidadania no shopping Pátio Marabá. Bem, esse é um momento muito importante para a Procuradoria-Geral do Estado do Pará e também para o município de Marabá. Eu tenho certeza que isso é o reconhecimento da importância de Marabá no cenário estadual.
Marabá é um polo de desenvolvimento, é um polo que atrai inúmeras demandas contra o Estado, e é normal que assim aconteça. O Estado não é perfeito, o Estado, como toda máquina, tem erros, e nós, procuradores do Estado, somos aqueles que devem fazer a defesa do Estado quando o Estado erra, quando o Estado comete alguma ilegalidade. O novo espaço, com melhores instalações, oferece mais condições de trabalho e de forma mais visível, com sede e sala própria. É um grande avanço porque ajuda na cidadania, ajuda na melhor administração e na interiorização dos serviços do Estado do Pará, dando melhores condições de trabalho para os procuradores do Estado, que cada vez mais eles estão conseguindo participar da interiorização e da cidadania do Estado do Pará. A função da Procuradoria é realizar a representação jurídica e prestar consultoria jurídica, funcionando como órgão central jurídico. Realiza acompanhamento e fiscalização dos serviços de administração pública, direta e indiretamente, para manter o bom funcionamento do Estado. O MST protesta em frente ao Fórum de Marabá contra reintegrações de posse que estão previstas para os próximos dias, em áreas ocupadas pelo movimento. A movimentação de trabalhadores rurais sem terra em frente ao Fórum de Marabá foi intensa na tarde de ontem. Cerca de 250 pessoas de 3 acampamentos estavam em mobilização contra reintegrações de posse previstas para os próximos dias em áreas ocupadas pelo movimento. O acampamento da Elenira Rezende, por exemplo, foi ocupado de 1º de março de 2009. E até hoje o governo não tomou uma medida que contemple os trabalhadores. Nós vem sendo empurrados com a barriga até hoje, e o que chega hoje para nós, depois de vários anos tentando uma negociação, é uma liminar de reintegração de posse. Os trabalhadores não aceitam mais isso. São cerca de 8.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que estão na iminência de deixarem os acampamentos. Entre eles estão o Elenira Rezende, da Fazenda Cedro, às margens da rodovia PA-150, o acampamento Hugo Chaves, da Fazenda Santa Teresa, na região da Cabaceira, e o Maria Bonita, do conjunto Santa Bárbara. 8 anos em um acampamento já é para o INCRA ter tomado uma providência. Se a terra é pública, a terra é dos trabalhadores. E nós estamos aqui reivindicando que o excelentíssimo juiz suspenda as liminares de reintegração de posse e que o INCRA se posicione, mas se posicione a favor da classe trabalhadora. Afinal, a instituição INCRA foi instituída para defender a classe do trabalhador, o que não vem ocorrendo aqui nessa região. Ao portal Correio de Carajás, a assessoria de comunicação do INCRA informou que, em relação ao processo da Fazenda Cedro, o órgão está conduzindo os trabalhos de levantamento da cadeia dominial do imóvel a fim de verificar a existência ou não da área pública da União. O INCRA aguarda ainda a manifestação do Instituto de Terras do Pará, Interpa, a respeito da legalidade da documentação do imóvel em questão, visto que parte da área é terra do Estado. E ao que parece, a pressão dos movimentos sociais deu certo. A Justiça resolveu adiar as já anunciadas desocupações em áreas ocupadas hoje por integrantes do movimento. Valeu a pressão, né, Angélica? No próximo bloco você confere, mais de 9 milhões são injetados. Milton, você tem o costume de lavar as mãos após usar o celular? Nem sempre, às vezes não dá, né? Hoje tem se tornado cada vez mais impossível, porque ultimamente a maioria das pessoas tem passado grande parte do tempo com o aparelho em punho. Mas fique alerta, uma pesquisa revela que lavar as mãos após utilizar o aparelho pode evitar inúmeras doenças. Você sabia que o celular armazena muitas bactérias e fungos? Sabia sim. Por que não lavar as mãos? Às vezes é pressa, como eu falei, né? Às vezes é a pressa e a gente nem percebe que já pegou o telefone e pronto. Assim como a Manuela, a maioria dos brasileiros não tem o hábito de lavar as mãos depois do uso do celular. Mas esse mau hábito pode trazer problemas à saúde.
Um estudo feito com celulares identificou nos equipamentos a presença de até 23 mil fungos e bactérias que podem provocar doenças. As doenças mais comuns que o estudo constatou foi aparições de micoses, conjuntivite, intoxicações alimentares, além de infecções respiratórias. A pesquisa divulgada pela Universidade de Campinas, em São Paulo, alerta para a necessidade de limpeza dos celulares. Esta mulher segue o mesmo costume da maioria dos brasileiros. O celular está nas mãos toda hora. Com certeza não. Por quê? Porque eu acho que ninguém faz isso. Mas a senhora sabia que o celular armazena vários fungos, bactérias que podem causar doença? Com certeza. Mas eu acho que ninguém, acho que é muito comum, acho que quase ninguém faz isso. O Flávio também não lava as mãos antes e nem depois de usar o celular. De muito tempo, aí já não tem esse costume diariamente, né? Durante a análise, foram usados 20 celulares, 5 tablets, as capas de proteção dos aparelhos, além de 12 teclados e mouses dos computadores. Entre as 74 amostras, o micro-organismo predominante foi a bactéria aureus, presente em 43 dos objetos avaliados. A bactéria pode causar até meningite. Mais de 9 milhões são injetados na economia marabaense após a segunda edição do Liquida Geral. A segunda edição do Liquida Geral Marabá, realizada nos dias 6 e 7 de outubro pelo Conselho de Jovens Empresários de Marabá, o CONJOV, movimentou mais de 9 milhões em apenas 2 dias de evento, aquecendo a economia local. Foram 2 dias de descontos jamais vistos na cidade. E na tarde de ontem, o presidente do CONJOV falou a respeito da realização. Os 2 dias a gente acabou de fazer o fechamento, tem um mês que a gente fez a ação, e aí a gente conseguiu números extraordinários, na ordem de 9 milhões e 400 mil reais nos 2 dias. As 125 empresas que participaram, então, em média, faturaram aí R$ 75.200 cada uma. Não é que cada uma vendeu isso, mas a gente tira a média. Então, desse volume de negócio de 9 milhões e 400 mil reais, 4 milhões de reais foram de micro e pequenas e médias empresas, tá? E os outros 5 milhões e 400 mil reais foram das grandes empresas que participaram. Ainda segundo Caetano, o diferencial da campanha foi a união de todos, tanto da classe empresarial como da população em geral que abraçou o movimento, que também gerou empregos e firmou parcerias que continuarão dando resultados para os próximos meses. E aí também, a gente também aqueceu a economia do emprego, a balança dos empregos. Foram 98 pessoas contratadas a nível temporário para esses 2 dias. E também, para a expectativa nos próximos 6 meses, foram gerados negócios aí em torno de 2 milhões e 800 mil reais. Está todo mundo de parabéns, isso é só uma responsabilidade a mais para o CONJOV. Agora vem aí Black Friday, agora no final, daqui a 2 semanas, e depois vem as vendas de Natal. E aí a gente já está se programando já para o ano que vem, tentar fazer outras campanhas além do Saldão e além do Liquida Geral. A Caixa Econômica Federal anunciou ontem a ampliação em 8,7 bilhões de reais para recursos do crédito habitacional. O valor é destinado às faixas 1,5 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida, voltadas para famílias com rendas de até R$ 4.000. A linha utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A Caixa também está priorizando os financiamentos de imóveis novos. Em setembro, o banco passou a exigir entrada de 50% para imóveis usados financiados com recursos da poupança. Confira quais são as faixas de renda do Minha Casa Minha Vida. Faixa 1 até R$ 1.800. A faixa 1,5 até R$ 2.600. A faixa 2 até R$ 4.000 e a faixa 3 até R$ 7.000. Os dados têm como fonte a Caixa Econômica Federal. Em Canaã, uma situação de descaso com dinheiro público. As obras da creche Pró-Infância, que fazem parte de um programa do governo federal em parceria com a prefeitura do município, estão paralisadas há mais de 2 anos. A nossa equipe esteve no local e registrou o abandono. Mato, lixo, água suja, esgoto a céu aberto. A estrutura de ferro é enferrujada. Tudo está se perdendo com a ação do tempo e de vândalos. Depois de 3 meses, o jornalismo da TV Correio volta às obras da creche Pró-Infância e vê que nada mudou por aqui.
Dona Wanda desabafa. Ela conta que a filha tem dificuldade para ir ao trabalho porque não tem com quem deixar os filhos. Ela tenta ajudar. Porque daqui a um dia vai precisar, né? A gente aqui vai precisar. Tem a minha netinha já ali, precisa. A mãe dela para ir trabalhar já tem que deixar comigo. Eu vivo doentada aqui sem poder lutar com os netos. As obras da creche Pró-Infância faz parte de um programa do governo federal em parceria com a Prefeitura de Canaã dos Carajás e estão paralisadas há mais de 2 anos. Até agora, ninguém fez nada. Enquanto isso, outra que se incomoda com tanto desperdício é a dona Osilane. Aí quem tem transporte leva, né? A vizinha minha aqui, ó, ela leva o filho dela todo dia para o colégio, o outro tem a van para levar. Depois de 7 quilômetros, encontramos mais um registro do descaso. Aqui no bairro Novo Horizonte, a situação da obra da creche Pró-Infância também é de total abandono. Se estivessem prontas, as unidades educacionais iam atender cerca de 100 crianças de 0 a 5 anos de idade todos os anos. Mal organizado. E o povo já bagunçou. Tiraram muito material daí. Está abandonado, não tem vigia, não tem um guarda, não tem nada, né? Avaliadas em mais de R$ 1,5 milhão de reais, as obras deveriam ser entregues em julho de 2015. Olha, é muito comum nessa época do ano ver mangueiras carregadas de belos frutos e muita gente acaba não resistindo e corre para apanhar a fruta madurinha no pé. Milton, mas a gente há de convir que esta não é uma prática muito segura, né? Principalmente quando as árvores, como é comum, se encontram perto da fiação elétrica. Minha cara Angélica, e foi dessa forma irresponsável que um homem morreu eletrocutado em Parauapebas apenas ao tentar apanhar uma bela manguinha madura. Acompanhe a reportagem. Período de safra da manga e muitos não resistem ao passar pela rua e se deparar com elas penduradas. São belas e atrativas. Em áreas privadas ou pela rua, há quem arrisque parar e colher o fruto. E foi em uma dessas que Gelson de Oliveira Rodrigues, de 42 anos, morreu. Segundo informações de testemunhas, o homem estava aqui na rua Perimetral Norte, no bairro Liberdade 1, quando tentava arrancar mangas ali daquele pé. Ao utilizar uma vara de ferro para tentar alcançar o fruto, acabou encostando na fiação e sofrendo uma descarga elétrica. Moradores aqui da região ainda tentaram reanimá-lo fazendo massagem cardíaca, mas ele não resistiu aos ferimentos. O sobrinho da vítima conta que moradores ainda avisaram o perigo que corria, mas não adiantou. Gente passando na rua avisando para ele sair daí, que era perigoso. Aí, infelizmente, ele sofreu essa descarga elétrica e chegou a óbito. No local da colheita fatal, é visível a quantidade de fiação elétrica que está entrelaçada aos galhos da mangueira. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, de janeiro de 2016 a março de 2017, o Brasil teve 782 mortes relacionadas à eletricidade. Isso representa uma média de 2 mortes por dia nesse período. Diante do caso recente de uma simples colheita em uma mangueira que resultou na morte de Gelson, o Corpo de Bombeiros faz o alerta. Com muitas árvores, elas acabam encobrindo fiações de alta tensão. E essas fiações, normalmente, elas colocam em risco não somente ao toque. Muitas vezes, só de se aproximar de uma alta tensão, existe uma situação chamada arco voltaico, que a pessoa pode ser tomada por uma descarga elétrica. Então, se a pessoa for subir numa árvore, que ela tenha a precaução na sua escalada, né, que ela suba com segurança e atentando para essa fiação. Se for utilizar de materiais, que utilize materiais não condutores, porque certamente ao toque ela será vitimada. E para quem perdeu um ente querido de forma banal... É muito triste, foi muito triste, muito sofrimento para a gente que era dos tios da gente querido, todo mundo gostava dele.